Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo, de 15 de outubro de 2025. Para começar, temos um tópico super interessante que envolve um gigante da música e a forma como descobrimos o que ouvimos. O Spotify foi visto desenvolvendo um recurso chamado Song DNA. Basicamente, a ideia é que você possa navegar pelos créditos de uma música para descobrir quem são os compositores, produtores, engenheiros de som e toda a equipe por trás da sua faixa favorita. Essa é realmente fascinante. O que me chamou a atenção foi o potencial disso para não só os fãs, que querem conhecer mais a fundo a criação musical, mas também para profissionais da indústria. Pensa só, um músico pode descobrir novos colaboradores, através do trabalho deles em outras faixas. E a forma como foi descoberto, por engenheiros reversos como a Jane Manchun Wong, é um clássico do mundo da tecnologia. É legal ver que o Spotify não negou, só disse que não ia dar mais detalhes, o que geralmente indica que algo está no forno. E essa ideia de explorar as redes de contribuidores me lembra um pouco o que a gente via antigamente nos encartes de CDs, mas levado para o mundo digital, interativo. Exatamente! E falando em como consumimos conteúdo, o Spotify também deu uma repaginada no seu DJ de IA. Agora, além de pedir músicas por voz, você pode mandar um textinho para ele. Isso é um passo bem natural, já que muita gente interage com o serviço em situações onde falar alto não é ideal, sabe? E ele não só entende comandos de gênero ou humor, mas também sugestões de prompts personalizados. Isso é muito bacana. A gente está vendo cada vez mais essa conversa multimodal com a IA, onde texto, voz e até imagem se misturam. O Spotify percebeu que o DJ, que já era uma coisa legal, ficava ainda melhor se fosse mais acessível e se adaptasse a diferentes contextos de uso. A novidade de aceitar comandos em espanhol também é um ponto forte, mostrando uma expansão mais global desse recurso. E o mais legal é que o Spotify parece estar aprendendo com o sucesso dos chatbots, como ChatGPT e Gemini, que já oferecem essa flexibilidade de entrada. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de IA e do futuro, a Apple anunciou que está investindo pesado em energia renovável. Eles fecharam contratos para 650 megawatts de energia eólica e solar na Europa e ainda vão colocar mais 150 milhões de dólares na China para ajudar os fornecedores a migrarem para fontes limpas. Isso mostra uma preocupação cada vez maior das grandes empresas de tecnologia com o impacto ambiental das suas operações. O uso de energia para alimentar data centers e todos os nossos dispositivos é gigantesco. E a Apple, assim como o Microsoft e Meta, está correndo para garantir que essa energia venha de fontes sustentáveis. E não é só por causa da imagem, né? Energia solar e eólica estão se tornando as opções mais baratas para a nova capacidade de geração. E com baterias, elas podem oferecer energia confiável 24 horas por dia. E falando em Apple, eles também lançaram novidades nos seus dispositivos. Os novos iPad Pro, MacBook Pro e o Vision Pro agora vêm equipados com o chip M5. A Apple promete um salto de desempenho, especialmente em tarefas de IA, com o M5 oferecendo mais que o dobro de performance em GPU comparado ao M4. E o Vision Pro, que já é um dispositivo de ponta, ganha renderização de tela aprimorada e maior taxa de atualização. Impressionante! O chip M5 parece ser um grande passo para a Apple, especialmente na corrida por IA. A ideia de ter um chip que inaugura o próximo grande salto em desempenho de IA é poderosa. E a Apple não para por aí. O novo iPad Pro, com o iPadOS 26, promete uma experiência mais próxima de um laptop, com janelas mais intuitivas e melhor organização. Isso mostra que eles estão realmente tentando tornar o iPad um substituto de computador para muitos usuários. E o Vision Pro, com essas melhorias, fica ainda mais atraente para quem busca imersão. Outra gigante que está investindo pesado em IA, mas na parte de infraestrutura, é a Meta. Eles fizeram uma parceria com a ARM para otimizar os sistemas de IA deles na plataforma Neoverse da ARM. A ideia é ganhar eficiência em escala, aproveitando a arquitetura de baixo consumo da ARM. Essa parceria entre Meta e ARM é estratégica. A ARM é conhecida pela eficiência energética em dispositivos móveis, e agora eles estão focando nisso para sistemas de IA na nuvem. Para a Meta, que está construindo data centers gigantescos, a eficiência de energia é fundamental para o custo operacional.
Imagina o poder computacional que eles precisam para servir mais de 3 bilhões de usuários. Essa união visa justamente entregar essa performance com menor consumo, o que é crucial para a próxima era da IA. E isso se conecta com outra notícia. A startup N-Scale fechou um acordo massivo com a Microsoft para levar hardware de IA da NVIDIA com 200 mil GPUs para vários data centers na Europa e nos Estados Unidos. Exatamente. O mercado de infraestrutura de IA está fervendo. O N-Scale, uma startup relativamente nova, já está movimentando um volume absurdo de GPUs da NVIDIA. Isso mostra a demanda gigantesca por poder computacional para treinar e rodar modelos de IA cada vez mais complexos. E a Microsoft, como provedora de nuvem, está na linha de frente, facilitando esse acesso. E não é só a Microsoft, a gente vê acordos parecidos acontecendo. A OpenAI, por exemplo, fechou um acordo com a AMD para receber capacidade de computação e também tem um mega acordo com a NVIDIA. É uma corrida armamentista de hardware para IA, onde as empresas disputam acesso aos chips mais potentes para não ficar para trás. O império de IA da NVIDIA, como a gente vê nessas notícias, está cada vez maior, com ela sendo a fornecedora-chave para quase todo mundo. Falando em IA, a Anthropic lançou o Claude Haiku 4.5, uma versão menor do modelo deles, que promete ser mais barata e rápida. Eles dizem que o desempenho é comparável ao Sonnet 4, mas com 1/3 do custo. Isso é ótimo para aplicações que precisam de muita capacidade de processamento, mas sem estourar o orçamento, como em produtos de IA gratuitos. Sim, é a democratização da IA em ação. Modelos menores e mais eficientes abrem portas para novas aplicações, especialmente para desenvolvedores e empresas menores. A ideia de ter modelos que trabalham em conjunto, com um orquestrando tarefas complexas e outros executando as mais simples com velocidade, é muito promissora. Isso torna a IA mais acessível e escalável. E essa tendência de IA aplicada a nichos específicos continua forte. A Viven, uma startup fundada pelos mesmos caras da Eightfold, levantou 35 milhões de dólares para criar gêmeos digitais de funcionários. A ideia é que você possa consultar um clone de IA do seu colega para tirar dúvidas, mesmo que ele não esteja disponível. Essa é uma ideia que, para mim, resolve um problema bem real de comunicação e produtividade em equipes. Imagina você precisar de uma informação urgente e o seu colega que tem esse conhecimento está de férias. Com a Viven, você poderia conversar com o gêmeo digital dele e ter acesso a informações consolidadas dos documentos dele, com um controle de privacidade super importante. O segredo está na tecnologia de contexto e privacidade para a par que eles desenvolveram, para garantir que as informações sensíveis não sejam expostas. É uma abordagem bem inteligente para otimizar o conhecimento compartilhado nas empresas. Outro setor que está vendo muita inovação com IA é o de seguros. A Liberacret levantou 50 milhões de dólares para usar IA para automatizar o back-office de seguradoras. Ele já tem um assistente de voz e agentes de IA que conseguem orçar apólices, processar sinistros e tudo mais. O setor de seguros sempre foi um pouco atrasado em termos de tecnologia, mas a IA está mudando isso radicalmente. A Liberate parece ter encontrado um nicho valioso ao focar em automatizar tarefas críticas, como sinistros e vendas. Imagina uma resposta de sinistro que cai de 30 horas para 30 segundos. Isso não só melhora a eficiência da seguradora, mas também a experiência do cliente. A proposta de IA funcionando 24 horas por dia, com supervisão humana para garantir a conformidade, é um diferencial. E por falar em automação, o Google lançou o Veo 3.1, uma nova versão do seu modelo de geração de vídeo. Ele tem melhorias na saída de áudio, mais controles de edição e a capacidade de adicionar ou remover objetos em vídeos. E tudo isso integrado ao editor de vídeo Flow. O Google está mostrando que não brinca em serviço quando o assunto é IA generativa. O Veo 3.1 parece ser um salto significativo para a criação de conteúdo em vídeo. A gente está falando de gerar clipes mais realistas, que seguem melhor os prompts e com áudio para deixar tudo mais imersivo. A integração com o Flow e o Gemini App mostra a estratégia do Google de trazer essas ferramentas avançadas para o alcance de mais usuários, seja para criadores ou para o dia a dia. E falando em Google, eles também estão reforçando a segurança das contas. Agora, você pode adicionar amigos como contatos de recuperação para te ajudar a reaver a sua conta caso você perca o acesso. Isso é bem útil no mundo onde a gente tem mais de uma conta para gerenciar.
Essa é uma novidade muito prática e que aborda uma preocupação real, a segurança e a recuperação de contas. A ideia de usar contatos de confiança para validar sua identidade é inteligente e mais amigável do que os métodos tradicionais, que às vezes são complicados. Além disso, o Google também está melhorando a detecção de spam e links suspeitos no Google Mensagens, o que é essencial para a gente se proteger de golpes online. A educação através de jogos como Esteja Pronto para Golpes é um bom toque para conscientizar os usuários. Agora, uma notícia que pode causar um pouco de receio: a empresa de cibersegurança F5 Networks revelou que hackers governamentais tiveram acesso de longo prazo aos seus sistemas e roubaram código-fonte e dados de clientes. Essa é uma notícia preocupante. Quando hackers patrocinados por governos conseguem acesso persistente a uma empresa que se especializa em segurança, isso levanta muitas bandeiras vermelhas. O roubo de código-fonte e vulnerabilidades de segurança não divulgadas é um prato cheio para ataques futuros. O fato de o Departamento de Justiça dos Estados ter permitido um atraso na divulgação pública sugere a gravidade da situação, possivelmente ligada à segurança nacional. É um lembrete chocante de que ninguém está totalmente imune a ameaças cibernéticas sofisticadas. E em outra frente de segurança, o X, antigo Twitter, está tentando combater bots, exibindo mais informações sobre os perfis dos usuários. Você vai poder ver a data de criação da conta, localização, quantas vezes o nome de usuário foi alterado e como a conta está sendo usada. Essa é uma tentativa interessante de trazer mais transparência para a plataforma. Com a IA tornando os bots cada vez mais convincentes, é fundamental que os usuários tenham ferramentas para avaliar a autenticidade das contas com que interagem. A ideia de expor detalhes como a origem da conta e o histórico de mudanças pode ajudar a identificar atividades suspeitas. No entanto, a questão da privacidade é delicada e a opção de ocultar essas informações, mais que acaba chamando atenção, mostra o dilema que o X está enfrentando. E, falando em redes sociais, o Threads da Meta está recebendo chats em grupo e finalmente chegando na União Europeia. Agora você pode conversar com até 50 pessoas ao mesmo tempo. O Threads está se consolidando como um concorrente sério do X, e a adição de chats em grupo é um passo lógico para aumentar o engajamento. A Meta está apostando forte nas DMs, assim como fez com o Instagram. O foco em conectar pessoas em tempo real sobre assuntos do momento, como um jogo ou um programa, faz sentido para o propósito da plataforma. É interessante ver como o Threads está construindo sua identidade e se diferenciando em relação ao Instagram e ao X. E, para quem curte o universo do espaço, o TechCrunch Disrupt 2025 vai ter um palco dedicado a isso, o Space Stage. Vai ter muita conversa sobre o futuro da indústria espacial com fundadores, investidores e operadores do setor. O setor espacial comercial está em um momento de expansão incrível e o TechCrunch Disrupt é o lugar perfeito para discutir isso. Ver startups de foguetes, IA para defesa e exploração espacial sendo apresentadas e investidores falando sobre as oportunidades e riscos é um prato cheio para quem se interessa por essa fronteira. A IA aplicada ao espaço, em particular, é um campo com potencial gigantesco para inovações.